Olá, boa noite. Eu vou apresentar meu trabalho, que seria o meu projeto, né, dentro do mestrado, que é sobre produção de carvão vegetal para uso em adsorção e absorção de contaminantes orgânicos. Eu faço parte do programa de pós-graduação de Engenharia Química do UFCJ, e essa é um trabalho apresentado para a disciplina de seminários, que é ministrada pelo professor Eduardo Prado Bastão. Então, o meu trabalho está dividido em introdução, revisão biográfica, onde eu vou falar um pouco de carvão vegetal, a caracterização que nós vamos fazer nesse carvão, que seria principalmente o DRX, o TG, DS, DT, e microscopia ótica e o MEV. Eu vou falar um pouco de adsorção e absorção, formação de solo gel. Na parte experimental, seria a preparação do substrato vegetal, carboejamento, caracterização, fabricação do adsorvente, testes adsortivos e as referências biográficas, por fim. Então, as indústrias são extremamente importantes na história da humanidade, né? Elas representam a principal forma de produção de bens de consumo. Porém, elas também representam uma grande fonte de poluição ambiental com seus efluentes. Então, a gente sabe, né, que as indústrias elas são de fundamental importância na história da humanidade, principalmente hoje em dia, né, que nós temos um consumo exacerbado de produtos. E a gente sabe também que essas indústrias elas agridem o meio ambiente. Então, tanto com os efluentes líquidos, se tiver algum gasoso ou qualquer coisa nesse estilo, e mesmo na disposição final desses produtos. Então, a gente tem esses produtos sendo agressivos ao meio ambiente. Então, estudos dos processos são tão importantes quanto os tratamentos de efluente e reutilização de subprodutos gerados neles. Então, a gente tem tanto que são importantes os estudos, né, de como melhorar a produtividade da indústria, quanto os estudos, né, voltados para esse tratamento de efluentes e desses subprodutos gerados. Então, sendo um ramo de estudo bastante difundido de carvões ativados, que apresentam diversas funções. Dentre elas, o processamento adsortivo e absortivo são bastante difundidos no tratamento de efluentes. Então, a gente tem o carvão ativado sendo utilizado desde a antiguidade, e ele é usado das mais diversas formas dentro das indústrias. Aqui a gente tem uma figura seria do carvão ativado. Então, seria só um exemplo de um carvão ativado. Nesse caso, ele nem é pulverizado, ele é elementos um pouco maiores. E dependendo da como você quer utilizar esse carvão, de qual processo será utilizado, varia essa granulometria do carvão com base nisso, né, no que você quer utilizar. Então, começando a revisão biográfica, o carvão vegetal, inicialmente, ele era proveniente da queima de madeira e era utilizado para eliminação, aquecimento e, posteriormente, na cocção de alimentos, tratamento de materiais, como na fabricação de ferramentas e armas, por exemplo, e dentre outros. Então, assim, ele começou, né, sendo utilizado nessa eliminação, então, normalmente queimava-se a madeira e, no final, produzia esse carvão, e ele tinha as mais diversas funções. Com o passar do tempo, entretanto, novas formas de utilização dos carvões foram desenvolvidas, empregando nas mais diversas áreas. Então, catálise, remoção de contaminantes por adsorção, por exemplo. De outras formas também ele foi usado como filtro, é usado hoje em dia em tratamento de pele. Então, assim, nós temos diversas formas de utilização desse carvão. E, além disso, a produção de carvão vegetal a partir de resíduos diminui o custo de disposição dos resíduos na indústria, bem como a produção dele. Isso porque o carvão ativado ele é um carvão, então ele precisa, para ser produzido, ele precisa passar pelo processo de pirólise, por exemplo, e se você fizer isso com um substrato que seja de alto valor agregado, como madeiras nobres, por exemplo, você vai ter um custo maior. Então, quanto menor o custo desse substrato para a produção que você tiver, melhor. Então, se você puder utilizar um subproduto da indústria que tiver valor agregado, ou um rejeito mesmo da indústria para produzir esse carvão, ou então alguma coisa que seja encontrada em abundância e seja renovável,
é melhor ainda, porque você vai ter um carvão de custo mais baixo. A caracterização, ela é de suma importância, principalmente quando se trata de carvões. Por quê? Porque você precisa identificar quais são as substâncias que tem ali. Então, ela é usada exatamente por isso. E é de extrema importância você saber qual você vai utilizar, porque existem diversos tipos de formas de caracterização, diversos equipamentos e procedimentos, e com base neles você vai conseguir vários resultados distintos. Então, às vezes você vai ter que, às vezes você faz um processo de caracterização que não é necessário ou que não vai ser utilizado para o subproduto para o produto que você quer. Então, é de extrema importância conhecer e verificar quais são os importantes, né, os de interesse. Então, nesse caso, nesse trabalho, a gente vai usar a difratometria de raio-x, que é o DRX, a termogravimetria diferencial em atmosfera inerte e oxidante, a técnica de isotermos de Brunel e Emmett-Teller e microscopia óptica e de varredura, porque essas são as interessantes para você identificar e caracterizar o carvão obtido. Então, falar um pouco das técnicas, o DRX, ele funciona através da incidência de radiação sobre a amostra e ele prevê a composição da matéria analisada. Por quê? Porque ele incide esse raio-x sobre a amostra e com base na onda, né, na refração, né, que ela sofre ao chegar nesse átomo, ao incidir sobre o átomo de estudo, ela vai projetar uma onda num ângulo diferenciado. Então, cada átomo vai ter um ângulo e, com base nesse ângulo de saída, nós conseguimos identificar qual que é o átomo presente nessa amostra. Porém, isso precisa ser uma amostra com um material um pouco mais cristalino. Então, essa técnica possibilita prever qual a composição do carvão e, portanto, se existe presente algum contaminante, que é interessante você saber qual é a composição exatamente por causa disso, porque você tem tanto o que você espera que tenha dentro do seu carvão, quanto se você tiver algum contaminante ou alguma coisa nesse estilo. O TGDSC, então, é a termogravimetria, ela avalia a variação de massa de uma amostra sujeita a aquecimento, no intuito de verificar a estabilidade térmica da amostra. Então, nós temos exatamente isso, né? Nós queremos saber se essa amostra é termicamente estável ou não. Então, nós vamos obter curvas como essa mostrada aqui na figura, onde você tem a curva de TGA e aqui no caso é a de DTA, que seria uma técnica variada do DSC. Ela também atua para obter exatamente essa estabilidade térmica. O BET, que é uma técnica utilizada com o processo de adsorção de nitrogênio para mensurar a área superficial de compostos. Então, o BET ele vai formar um isotermo e com esse isotermo você consegue identificar a porosidade das substâncias, a área superficial, porosidade, entre outras. E ela funciona com a adsorção de nitrogênio. Então, você aplica sobre a sua amostra o gás, né, nitrogênio. Esse gás é absorvido, depois você aquece essa amostra e, com base nesse aquecimento, o seu N2 é dissolvido. Então, você tem um detector que vai conseguir medir esse N2 dissolvido. E, com base nisso, o equipamento faz a análise. E aqui é uma foto, né, de um microporosímetro. Seria o equipamento que faz análise por BET. A microscopia óptica, ela permitirá a visualização preliminar da superfície da amostra de carvão, que será aprofundada no MEV. Então, através do MEV, a gente vai conseguir ver como que funciona a morfologia e a estrutura em si, né? Como está distribuídos os poros e afins dentro da amostra.
Então, o MEV, por sua vez, é uma técnica de caracterização que consiste em submeter uma amostra a um feixe de elétrons que, ao interagir com a superfície, gera elétrons secundários ou retroespelhados, o que gera os sinais a serem detectados no equipamento. Então, é interessante exatamente porque a gente vai conseguir verificar como que estão dispersos esses poros identificados, por exemplo, no BET. O BET ele vai identificar a área superficial e a porosidade, contudo, ele não consegue identificar morfologicamente como estão esses poros. Aqui a gente tem aqui a dissorção, né? É diferente de absorção. A dissorção é um processo que ocorre baseado em fenômenos físico-químicos de transferência de massa, onde o subproduto, ou onde o substrato é transferido para a superfície do absorvente. Então, ele é um processo que ele pode ser tanto por quimiossorção como por fisiosorção, né? A fisiosorção seria com a ligação entre o substrato e o seu carvão, no caso, através de ligações de Van der Waals, já a químio seria através de ligações químicas entre os dois compostos. A fisiosorção, ela tem, ela consegue ser revertida e a quimiosorção não consegue. Ela é mais difícil porque ela tem maior energia. Já a absorção, ela ocorre com a retenção dentro dos poros do sólido. Então, você vai ter a substância permeando o sólido. Então, ela vai compor, fazer parte, né, do sólido após o processo de absorção. E aqui a gente só tem um desenho explicando, né, que a adsorção ela vai ficar sobre a camada, né, ela vai fazer uma camada em cima do substrato, enquanto a absorção ela permeia, né, e entra fazendo compondo o material. A gente vai ter a formação de sol-gel. A formação de sol-gel é o quê? Ela baseia-se no sistema líquido, que seria o Sol, em uma transformação do sistema líquido em um sistema sólido, que seria o gel. Produzindo dessa forma um material amorfo que está alinhado com tamanho, morfologia, estrutura e propriedades físicas e químicas características, dependendo do controle e exercício no processo. Então, é uma técnica interessante exatamente por causa disso. Dependendo da forma que você faz esse líquido nessa solução coloidal, você consegue fazer um sistema sólido, um gel, com as características que você quer, que você deseja que ele obtenha depois do processo. Com a manipulação exatamente desse sistema líquido e do sistema dos componentes que você dos tensoativos que você adiciona a ele para a formação do gel após o processo. E para a parte experimental, a gente vai ter a preparação do substrato vegetal. Então, primeiramente foi obtidos os produtos do carvejamento, né? Que seria o capim-elefante e o eucalipto. No caso do capim-elefante, a gente foi no próprio CAP, na própria universidade, e obteve o capim, que ele cresce ao redor do campus. Já o eucalipto, ele ele vai ser obtido, né? Ele ainda não foi obtido. A gente ainda está vendo como que vai obter, se vai ser em madeireira ou em algum lugar que produz carvão. A gente está tentando conseguir ainda. Então, o capim-elefante ele já foi colhido, ele está sendo subdividido em pedaços entre 2 e 10 centímetros. Aí a gente vai fazer alguns com 2, alguns com 10, uma quantidade com 2, uma quantidade com 10 centímetros. Ele posteriormente está sendo seco e que é por meio de exposição ao sol, que a gente vai fazer isso por pelo menos uma semana. Então, a gente está expondo esse capim ao sol mesmo, no processo de secagem ao ar livre, para poder diminuir o teor de umidade, como o capim tem um teor de umidade muito grande, a gente está tentando diminuir esse teor de umidade para facilitar o carvejamento quando for liberado dos laboratórios. Aqui é só a foto de como que ele é encontrado na natureza e depois de colhido, como que ele fica. O carvejamento ele vai ser o carvão depois de seco.
Ele será preparado para pirólise em múrfula. Então, as condições que a gente vai setar na múrfula seriam temperatura inicial de 25, a temperatura final de 450 graus. A rampa de aquecimento será de 10 graus por minuto e o tempo de permanência na temperatura máxima, que seria 450 graus Celsius, seria de 120 minutos. Aqui seria só a foto, né, de uma múrfula para exemplificar. Aí o carvão obtido ele será moído manualmente com grau e estilo e o produto final será lavado com 2 banhos ultrassônicos. O primeiro com acetona, para retirada dos sólidos solúveis apolares, e o segundo com a água, para retirada dos sólidos solúveis polares e o restante da acetona que ficou do banho anterior. Aí aqui nessa figura é o processo de moagem, né? A gente vai fazer dessa forma que seria com o grau e o pistilo. Então, a gente não pretende ter um produto pulverizado, a gente pretende ter um carvão um pouco maior, exatamente para aplicar no processo de adsorção. A caracterização será feita como? Então, primeiro a gente vai fazer o rendimento gravimétrico, a umidade, teor de cinzas voláteis e carbono fixo, que seria para as amostras de carvão, antes do processo de carvejamento. E depois do processo, a gente vai fazer a difrotometria de raio-x, a termogravimetria diferencial em atmosfera inerte e oxidante, que é o TGDSC que eu já falei, a técnica de isotermo de Brunauer e Emmett-Teller, que é o BET, microscopia óptica e de varredura, que seria o MERV. Aqui seria a figura de um carvão produzido a partir de capim-elefante. No caso aqui, ele vai ter um tamanho um pouco maior do que a gente está pretendendo, que seria o de 2 centímetros, mas o de 10 centímetros seria mais ou menos dessa forma. Então, para a fabricação do adsorvente, então, como a gente vai fazer? Após a preparação inicial do carvão, será feita a síntese do adsorvente. Então, a gente vai fazer uma solução aquosa de Al2SO4,3. A essa solução será adicionado o carvão, e essa solução vai ser colocada num homogeneizador para homogeneizar por 2 horas dentro do evaporador, sem o aumento de temperatura. Após esse processo de homogeneização, por 2 horas, o evaporador vai ser colocado em 80 graus, setado em 80 graus, e após esse processo no evaporador, será colocado na estufa a 100 graus por 12 horas. E, por fim, será feita a calcinação em atmosfera inerte desse carvão. Para os testes adsortivos, então, pretende fazer o teste com estudo de equilíbrio para obtenção de isotermos. Serão avaliadas diferentes razões de sólido e líquido, que seria adsorvente e solução, variando na faixa de 0,5 a 64 gramas de adsorvente por quilograma de efluente sintético, sendo 50 gramas a quantidade de efluente sintético utilizado para cada solução. Os testes serão conduzidos em shaker sob as seguintes condições: temperatura de 25 graus Celsius, pH 7 e tempo 120 minutos para cada amostra. Então, tanto para de carvão de capim quanto a de eucalipto. E aqui são as minhas referências biográficas que eu usei para obtenção fazer esse trabalho. Boa tarde. Alguma pergunta?